Pessoal, boa noite. Estamos começando o nosso primeiro Situicecast. Aqui nosso formato de roda de conversa, né? Nosso podcast da página. O Situice, ele é uma página que começou no Instagram, né? Hoje a gente tem página no Facebook, estamos no Twitter também. E agora a gente está indo para o mundo do podcast, né? Então, assim, só para a gente entender como que vai ser o formato, a gente tá aqui com todos os colaboradores, né, do Situice, pessoas que constroem o Situice e tal. E hoje a gente vai conversar um pouco. O tema principal, né, se divide em duas partes. A gente vai primeiro apresentar o Situice, né, e conversar sobre o que é, por que surgiu, qual é a ideia que surgiu. E a gente vai vincular um outro tema a isso, que é a quantidade de informações hoje que tem na internet, mas sem qualidade. A gente vai conversar sobre a falta de qualidade das informações na internet, que hoje é um fenômeno que acontece na nossa sociedade e que é inegável. É um problema, enfim, a ser enfrentado na internet, com as pessoas que trabalham com a internet, todo mundo que acessa a internet, que não é pouca gente, na verdade é muita gente. Então, a gente vai, primeiramente, fazer uma apresentação. Quem fala com vocês é o Luiz Gonzaga, eu sou um dos colaboradores aqui do Situice, uma das pessoas que constroem o Situice, mas aqui a gente tem os outros 4 colaboradores. A gente tem aqui o Nakamura, que é nosso especialista em sétima arte, né? O cara manja tudo de cinema. E aí, Nakamura? E aí, galera, e aí, Luiz, muito obrigado, né? A gente faz o possível, né, para entender de cinema. Já faz alguns anos que eu me interesso bastante por cinema, né? Tenho estudado um pouco por fora, assim, da faculdade. E escrevo também, dedico um bom tempo a escrever sobre cinema. E acho que é bem legal essa proposta do Situice, porque se a gente quer buscar realmente manter as pessoas bem informadas, né, na internet, por que não fazer isso também através do cinema? Que apesar de, né, de ter alguns filmes aí que são de qualidade bem duvidosa, também possuem vários outros filmes, né, várias obras que podem nos fazer criar algum tipo de reflexão e gerar algum tipo de pensamento crítico mesmo, né? Então acho bem legal e eu fico feliz de estar podendo contribuir com vocês. E é isso aí. O cara, ele fala que ele só sabe de cinema, mas o cara é internacionalista, o cara estuda políticas públicas, né? É fã do Orestes Quercia. Então, assim, o cara tem várias, assim, características que ele deixa, assim, escondidas, mas... Isso enfim. Aos poucos o público vai descobrir isso. Exatamente. Beleza. Nossa outra colaboradora aqui é a Giovana, né? Ela estuda engenharia ambiental e urbana, responsável pela nossa hashtag em todas as mídias aí, Situice Ambiental. Olá, Giovana. Oi, gente, tudo bom? Bom, eu sou a Giovana, como o Luiz já disse, eu sou estudante de engenharia ambiental e urbana. Estou participando do Situice aí faz uns 2 meses só. Sou a única mulher do grupo. Por enquanto. Por enquanto, única mulher do grupo. Fiquei felizona aí de participar com vocês. Está sendo uma experiência muito legal, depois de tudo que rolou aí, final do ano passado, essa onda de fake news absurda, poder participar com vocês e contribuir um pouquinho aí para melhorar a qualidade da informação que chega em todo mundo, me deixa muito feliz, assim. E, enfim, né, vamos ver aí como continuamos. Bacana. Legal. Outro colaborador nosso, né? O nosso notório saber, o nosso filósofo do grupo, né? Sérgio da Costa Ogione. Olá, Sérgio. Olá, Luiz. Eu primeiro gostaria de destacar sua bela desenvoltura como apresentador. Imagina. O cara nasceu pra isso. Eu tô chocadíssima também. Imagina, gente, que isso. Sem nada disso. Eu sou o Sérgio, eu contribuo com Situice Filosofia e com literatura. Minha formação é toda em filosofia e acabo sendo um curioso tentando levantar livros que li e outros da mídia especializada sobre literatura para tentar apresentar para as pessoas, mas nada de grande
qualidade, assim, é uma mera apresentação de um leitor para outros leitores. E entrei para o Situice desde o ano passado, acho que já deve fazer uns 6 meses por aí. E tem sido uma experiência muito boa, além de participar com vocês 4 e poder manter contato com vocês 4, escrever toda semana e receber o comentário do pessoal e o retorno, que é bem bacana por meio dos nossos posts. É isso. Legal. Pessoal, vocês não sabem, mas o Sérgio estuda Hegel. Então você vê, o cara é profundo, né? O cara estuda um filósofo que pouquíssimas pessoas conseguem estudar. Mas enfim, valeu, Sérgio. O outro colaborador nosso responsável técnico pelo podcast, o mito, o verdadeiro mito, que hoje tem falsos mitos no Brasil, né? Mas esse é o verdadeiro Thiago Cerati. Olá, Thiago. Olá a todos. Mito só tem um e ele era goleiro. Só fica a dica. Como assim? O cara já é tendencioso aí. Olha, grandíssimo Marcos. Dida, né? Você quer dizer, né? O Dida. É isso. Enfim, olá a todos. Eu sou professor de física, sou formado em licenciatura em física. Porém, eu tenho formação técnica em mecânica e trabalhei na indústria por 15 anos. E eu gosto muito, há uns anos atrás, mais ou menos 5 anos, eu comecei a trabalhar com software livre, com hardware livre, com inovação cidadã, que é o que me interessa de fato. E é bem bacana poder estar falando sobre isso num podcast ou na página, escrevendo. Fico muito feliz pelo convite aí. Eu acho que eu estou uns 6 meses também, entrei mais ou menos na mesma época que o Sérgio. E o trabalho está se desenvolvendo de uma maneira bem bacana. Que sigamos. Valeu. Não, legal. Thiago é um mito mesmo, esse cara é mito. Pessoal, então vamos fazer o seguinte. A gente, antes da gente começar a nossa conversa sobre a falta de qualidade nas informações da internet, eu vou explicar para vocês como vai ser, tá? Eu vou apresentar o Situice, a gente vai conversar, enfim, aí vai rolar a conversa, e no final tem uma parte que sempre vai acontecer nos nossos podcasts, esse é o primeiro, enfim, que é o nosso Pinga Fogo podcast. Como que funciona? Eu senti até um tremor na voz, assim, sabe? Tem uma tensão. Um desafio. É o Pinga Fogo. Como que funciona? Cada podcast, né, uma pessoa vai ser responsável pelo Pinga Fogo, e na verdade a gente é tipo um bate-volta, assim. O responsável fala uma palavra e a pessoa, os colaboradores, enfim, cada um na sua vez, fala uma palavra em resposta, né? Para esse primeiro aqui eu preparei uma lista de personalidades, uma para cada um das pessoas que constroem o Situice, dos colaboradores. E aí na próxima semana vai ser alguém e eu vou ser enfim, o que vai ficar na roda de fogo, né? Mas hoje é sobre personalidades e a gente termina, enfim, é nosso formatinho mais ou menos esse do nosso podcast. Mas vamos ver como as pessoas, como os nossos queridos e a nossa querida Giovana vão lidar com essas personalidades que eu organizei. Pessoal, vamos lá. Eu vou apresentar só o Situice para, né, enfim, o pessoal deixa ficar claro, né, o que é, qual que é a proposta, de onde surgiu. O Situice eu comecei em maio do ano passado, nessa identificação justamente de que da proliferação de fake news na internet, da proliferação de informações falsas, né, ou de informações pouco construídas, né, com pouca carga crítica construída. Então, eu comecei o Situice, comecei no Instagram, enfim, era com um formato bem limitado, eu fazia reflexões, né, no formato de imagens, textos, né, através de imagens, e aí, enfim, comecei a fazer biografias também na página do Instagram, que foi a nossa primeira rede social pela qual a gente começou, né, pelo qual o Situice começou, e a partir daí comecei a colocar dados, enfim, com o Situice Pílulas, que era, né, uma forma de trazer dados do IBGE, do IPEA, de institutos de pesquisa sobre a realidade, né, sobre vários setores da nossa realidade. E aí, enfim, através do Instagram, né, eu fui construindo várias hashtags e aí a página foi crescendo e tal, as informações foram sendo construídas, os posts, né, regularmente sendo postados.
E as pessoas gostaram da ideia, foram seguindo, né? E aí outras pessoas aderiram, né, à ideia, começaram a construir junto comigo. Primeiro o Tiagão e o Sérgio, né, vieram para construir a página do Instagram. Depois a gente pôde contar com o Nakamura, falando sobre cinema, e a Giovana depois falando sobre a parte ambiental, né? E hoje a gente não está só no Instagram, a gente também está na página, tem uma página no Facebook, que Situe-se, né? No Instagram, só para deixar registrado, é @Situe-se, só que com underline entre o Situe e o C, né? Porque não tem como colocar o tracinho, mas enfim. E no Twitter também, é a mesma coisa, @Situe-se, estamos no Twitter. Mas enfim, o Situe-se surgiu com essa ideia, tá? De trazer informação de qualidade, com fontes, né? Sobre, enfim, diversos temas. Eu estou falando muito enfim aqui, mas sobre diversos temas que nos cercam na nossa sociedade. Então, a gente fala sobre política, sobre questões raciais, questões de gênero, né? LGBTfobia, a gente já trouxe vários dados sobre isso. Tem alguns formatos interessantes, como Minuto de Silêncio, que a gente traz uma reflexão sobre quanto tempo, né, quantos minutos de silêncio a gente precisaria fazer em relação a alguns acontecimentos, a dados, né? Aí, dando uma olhada no formato, dá para entender melhor. As biografias, né? A gente tenta trazer as biografias de pessoas que fizeram uma diferença grande na nossa sociedade, mulheres, homens, de diversos países, não só do Brasil, né, inclusive do Brasil. E, enfim, as outras hashtags, eu acho que as pessoas que fazem podem falar um pouco melhor, e até eu acho que é interessante passar, né, para as pessoas falarem melhor. As hashtags que eu toco são Minuto de Silêncio, né, as biografias, pílulas e os pics, enfim, que são imagens que a gente coloca sempre, mas sempre na tentativa de trazer informação de qualidade e crítica, de forma crítica, né? Tentar construir um filtro crítico nas pessoas. E aí eu não sei, pessoal, vocês querem falar um pouco da hashtag de vocês? O que vocês têm para trazer aí? Vamos começar com o Sérgio. Vai lá, Sérgio, manda bala. Eu entrei no Situe-se pelo convite do Luiz. Fiquei surpreso que já tinha um número alto de seguidores. E eu estava num momento em que, na verdade, eu estava saindo de todas as redes sociais. Assim, não tenho um Facebook, não tenho um Instagram, não tenho nenhuma rede social pessoal. E estava buscando justamente trocar as mídias sociais por tempo de leitura. Porque eu estava sentindo que eu era muito viciado em celular, ficava horas e horas. E aquilo me acrescentava muito pouco. Eu saía do celular sem nenhum conhecimento novo, apenas era um passar do tempo e me incomodava aquilo. Mas ao mesmo tempo era um vício que eu não conseguia largar. E aí nessa em que eu larguei todas as redes sociais e estava buscando ler mais, o Luiz me convidou. Eu até fiquei meio assim de voltar para as redes, mas aceitei o convite e comecei a elaborar o Situe-se filosófico. Eu tenho formação em filosofia, aliás, conheço o Luiz da faculdade, que nós cursamos juntos. E aí, a partir de trabalhos que eu tinha feito na faculdade, da minha experiência na faculdade, comecei a elaborar posts com o tema de filosofia para o Situe-se. E ir ao ar 2 vezes por semana, né, no Instagram. Depois de um tempo, a gente conversando, eu resolvi também elaborar o Situe-se Literatura. Que aí, de vez o filosofia, que eu fazia 2 vezes, resolvi intercalar um de filosofia e um de literatura. E aí o de literatura a gente bolou um formato que seria apresentar um livro de literatura por semana que tivesse relacionado com o espírito do Situe-se, que seria um espírito de levar um conhecimento de qualidade para as pessoas. Então, o Situe-se representou, de certa forma, a minha volta às redes sociais e uma tentativa de, com elas, conseguir gerar um certo conhecimento, informação de qualidade, e não simplesmente um momento vazio ali em que a gente se ocupa, mas não acrescenta nada a nós.
Foi isso. Bacana. E eu entrei junto com o Tiagão, né? Sim, foi era só o simultâneo, Luiz, né? e junto com o Tiagão a gente começou, então, numa segunda fase, se a gente pode ser assim, do Situice. E acho que o Tiagão podia falar um pouquinho também de como ele começou a elaborar a hashtag dele. Oi, então, legal o relato do Sérgio e de fato a gente começou na mesma época. É, eu tenho a proposta é falar sobre tecnologia, mas não somente. Na realidade, qual é o papel da tecnologia, que uso nós damos a ela, como ela é concebida e tentar fazer com que as pessoas reflitam um pouco sobre a apropriação crítica da tecnologia. O que seria isso? O produto final que se espera é esse, é que as pessoas tenham uma relação crítica com a tecnologia, porque senão, dá até para utilizar o exemplo do Sérgio, com o avanço das tecnologias, nós tivemos um avanço de outras ferramentas de comunicação, como por exemplo as redes sociais, e ela pode ser um espaço de perda de tempo, como o Sérgio colocou, que era num determinado período da vida dele, e hoje ela é uma ferramenta para tentar estimular o pensamento crítico. Então a mesma ferramenta, a mesma tecnologia, ela pode ter duas faces aí. E o objetivo é tentar trazer à tona esses fatos, que as pessoas possam se inteirar um pouco sobre isso. Também recebi o convite e conheço o Luiz da universidade, onde nós não chegamos a cursar disciplinas juntos, mas nós fizemos parte de alguns movimentos na universidade. Sim, grandes movimentos. Alguns debates também. Intenso, né? Uma época intensa, eu diria. Sim. E a partir dali que surgiu essa ideia o Luiz fez o convite, a partir daí que nos conhecemos. Né? Acho que é isso que eu poderia estar falando. Não, legal. E, Giovana, sobre sua hashtag, o que você gostaria de falar pra gente? Minha hashtag é uma hashtag polêmica. Quer dizer, pode ser polêmica. A minha hashtag, na real, eu comentei um pouquinho no começo, mas foi um puta presentão participar com vocês, porque eu tava numa situação um tanto parecida com o Sérgio. Eu tava, depois das eleições aí, um pouco saturada, acho que de tudo que a gente foi vendo, das coisas que a gente foi vendo de notícia errada e falsa, e as pessoas se iludindo com esse tipo de coisa. E eu naquela guerra de tentar ajudar e falar, não é assim, e as pessoas completamente surdas. Então, eu acho que o Situice foi uma forma de eu colocar de externalizar essa coisa que durante esse período eleitoral eu não consegui, né? E com a hashtag do Situice Ambiental, eu acho que o que eu tenho tentado trazer é informação em relação principalmente aos órgãos que cuidam do nosso meio ambiente aqui no Brasil, sobre o Ministério do Meio Ambiente, porque eu acredito que o que mais se tem em relação ao meio ambiente hoje é falta de informação, né? E aí, se a gente não tem informação, você vai preservar o quê? Se você não sabe nem para onde, para quem pedir as coisas que você precisa, para quem cobrar, né? De quem cobrar. E, enfim, eu acho que através desse conhecimento, a minha intenção é trazer uma forma de conscientização mesmo, de como a gente pode melhorar a situação que a gente está hoje, como a gente pode resgatar um pouco do que foi perdido, apesar de ser um tanto quanto utópico, mas, enfim, né? Por isso que eu estou dentro da engenharia ambiental e eu espero que através desse trabalho a gente consiga atingir mais gente. Não, bacana. E você, Matheus Nakamura, por fim, você gostaria de falar da sua hashtag? Olha, seguindo a linha, né, de todos que já falaram, eu fiquei muito feliz, né, fiquei surpreso quando o Luiz me fez o convite ali finalzinho do ano passado, né. Eu conheci o Luiz ali em 2012, né, a gente começou a estudar junto, 2013, 2014, na faculdade. E desde aquela época, né, e até mesmo um pouco antes disso, eu sempre me interessei não só por coisas relacionadas à política e política internacional, mas também a cinema, né, e sempre tentava de alguma forma escrever. Antes eu escrevia
alguns textinhos assim bem breves sobre alguns filmes que eu assistia. Depois eu comecei a buscar escrever textos mais elaborados, porque o cinema, acho que assim como a internet, ele é uma ferramenta de entretenimento, né? É uma ferramenta de informação, e é uma ferramenta que também pode ser usada para criar um certo pensamento crítico, né? Então eu achei muito legal, porque casou muito com o viés que eu tenho, né? De quando eu escrevia meus textos, de tentar trazer algum conteúdo relevante para dentro da internet. Então quando o Luiz me convidou para o Situe-se, né? E falou qual que era a vertente, né? Qual que era a ideia da página, eu gostei, porque era realmente isso que eu estava buscando. Alguma forma de ser relevante dentro das redes e de trazer informação e conteúdo que fosse de qualidade mesmo, não só um conteúdo que fosse escapista, né? Então eu acredito que o cinema ele tem essa força, né? Através dele a gente pode falar sobre política, a gente pode falar sobre história, pode refletir sobre essas questões e também refletir, por que não, sobre questões mais internas nossas, né? Questões mais humanas, questões de ética, de moral e de como nós lidamos com a nossa internalidade mesmo, né? De como nós enxergamos a nossa sociedade. Então, eu fico muito feliz, porque o Situe-se tem sido um canal, né, de alcance por onde eu posso falar sobre esse assunto que é tão rico, né? Que é o cinema. Não, muito bacana. E, pessoal, eu só vou falar sobre algumas hashtags aqui que eu não falei, são as que eu sou responsável. Uma que eu comecei recentemente, Situe-se África. Eu acho que isso é interessante, a gente trazer o tema do continente africano para as redes, né? Enfim, existe desinformação sobre a África há muito tempo. E a gente, sobre os países africanos, sobre os processos de formação dos estados antes disso. Então é uma hashtag também que eu tenho tocado em todas as mídias. E além dos que já falei, né? Situe-se Bi, o Minuto de Silêncio, Pílulas, e o Pix também tem o coach, né, que eu vinculo com as biografias. Então sempre que eu faço uma biografia na semana, eu coloco uma fala da pessoa, né, que foi falada na biografia, para a gente poder refletir. É um coach, né, uma citação. Enfim, hoje a gente está também implementando uma nova hashtag, um novo formatinho de posts, que é o Situe-se Palavras-Chave. Está no comecinho ainda. O Sérgio é o responsável, né, pelo formato do Twitter, e a gente constrói juntos essa hashtag. E o formato dela é mais ou menos o seguinte, né? A gente elenca na semana uma série de notícias de diversas fontes e tal, de assuntos cruciais naquela semana, para a gente poder divulgar, listar e deixar de forma organizada para as pessoas que seguem a nossa página, tanto no Instagram como no Twitter, também no Facebook. É a mais recente hashtag que a gente tem construído. Mas enfim, só para a gente fechar essa parte de apresentação, né, a gente tem que pensar que o Situe-se tem o objetivo de ser uma contribuição, porque a gente não está inventando a roda aqui, a gente não está criando uma coisa que, nossa, ninguém nunca tinha pensado. A gente está tentando contribuir através da nossa vivência, né, da nossa experiência, dos nossos estudos, que cada um aqui estuda uma área, e é uma tentativa de contribuição, né, para vencer essa falta de informação na internet, essa falta de qualidade na informação, a falta de senso crítico, né, sobre as informações que são disponibilizadas na internet, e também sobre o mundo, né. O Paulo Freire tinha uma frase interessante, que eu gosto muito, que é: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então nossa contribuição vai no sentido de ajudar as pessoas a lerem o mundo de uma forma melhor, através da internet, através das mídias, das redes sociais, que é onde muita gente está hoje, mas com essa intenção. A internet, ela é o espaço da informação hoje, né? Mas existe uma grande quantidade dessa informação no mundo virtual e pouco filtro para absorvê-la, né? Então o Situe-se vai nesse sentido, de tentar bater de frente com esse problema e melhorar a qualidade das informações, na medida do possível também. A gente, né, constrói aqui da forma que a gente consegue. Mas é interessante, né, as pessoas também darem um retorno, as pessoas dão um retorno, né, e a gente tem recebido retornos positivos sobre a página, mas também críticas são muito bem-vindas, né, e a gente recebe sugestões das pessoas que seguem a nossa página
principalmente no Instagram, né? O Instagram é a nossa maior, a nossa maior rede social hoje, a nossa maior página dentro das redes sociais. A gente está com 9.500 seguidores hoje. Estamos chegando no 10 mil, né? Enfim, vamos chegar. Mas a gente recebe muita sugestão por lá, recebe muito elogio, crítica também. E a gente espera que isso continue. Tá? E com o podcast é a mesma coisa. A gente espera que continue, as pessoas critiquem, em formato podcast, a gente acha que deve ser dessa forma ou daquela outra. Eu sugiro que vocês falem na roda de conversa de vocês sobre esse tema, sobre aquele. Não gostei da forma que foi abordado, gostei. Enfim, a gente espera que isso aconteça. Esses retornos, né, dos ouvintes, das pessoas que acompanham a gente nas redes sociais, nas mídias. Tá? Então, meus queridos, vamos começar nossa conversa aqui. Já apresentamos os Situis sobre a falta de qualidade das informações na internet, né? A falta de filtro na análise, né? Os diversos temas que cercam a gente na sociedade, no Brasil e no mundo. Né? Quando o Situis foi criado em maio, aqui no Brasil é interessante isso, porque aqui no Brasil a gente não tinha entrado na fase final das eleições. Né? Então, o nosso presidente eleito, naquela época, não tinha a força que ele teve no final, na reta final do ano. Mas o fenômeno da falta de informação na internet, que foi muito forte na eleição do Jair Bolsonaro, tinha um exemplo no Trump, nos Estados Unidos. Né? Então, as fake news... Então, estou pegando aqui pela via política, né, para a gente começar a discussão pela via política, porque é mais fácil de a gente enxergar, né, através da nossa vivência. Mas eu temia, né, quando o Situis começou, a proliferação dessa falta de informações já tinha um efeito, que era a eleição do Trump. Né, o Trump ser eleito no país mais poderoso do mundo, belicamente e economicamente falando. E as pessoas estavam ali começando naquele ciclo, ou estavam perpetuando um ciclo que tinha começado antes, de fake news e de informações vazias, de notícias falsas, né, de difamação das pessoas. Isso acontece muito. Também de personalidades e tal. E eu peguei pela via política porque a gente viu, né, aqui falando do Brasil agora, no final do ano passado, 2018, na reta final das eleições, o quanto, né, de informação falsa, de difamação, de agressões, né, surgiram em relação a personalidades do meio político, e ainda hoje se proliferam e tal, mas que foram decisivas, né, no desfecho das eleições. Então eu acho que as fake news são fruto desse problema, na verdade, da falta de informação na internet. Porque a internet chove informação na internet. A gente tem informação a rodo. Nunca tivemos tanta informação nas nossas mãos. Agora, a falta de filtro abre espaço para que pessoas ajam arbitrariamente em relação à informação, e é isso que tem acontecido. O que vocês acham sobre isso aí? Você, né, enfim, o Giovana, Sérgio, Nakamura e Thiago, o que vocês acham disso? Eu concordo que é um grande problema que apareceu recentemente, mas imagino que notícias falsas assim estão presentes no mundo desde que o mundo é mundo mesmo. E a grande questão Sim. que eu me pego pensando é como isso foi potencializado pelas mídias sociais. Então, assim, desde pequeno, quando eu acompanho eleição, se a gente for focar nesse tema, por exemplo, aqui no meu município sempre rola aquele folhetinho com algumas notícias falsas sobre o candidato oposto, um jornalzinho e coisas desse tipo. Mas nunca teve a dimensão que tem hoje. E imagino que isso se dá devido justamente ao acesso à internet e ao crescimento em que todos têm hoje, por exemplo, independente da idade, todo mundo tem um WhatsApp. E se tornou um grande meio de espalhar esse tipo de notícia. Então, acho que a grande questão que eu me pego pensando é essa, que notícias falsas sempre teve, mas a questão é como que a gente usa a internet e como esses novos meios acabam
potencializando a disseminação dessas notícias, né? Eu acho que não só em relação à distribuição da notícia, mas a agressividade com que ela chegou, né? Porque era impressionante você conversar com a pessoa e, assim, um monte de coisa falsa e você tenta argumentar com alguma coisa e a pessoa só te agredindo verbalmente, aumentando a voz, né? Eu acho que as redes sociais contribuíram muito, assim, mas muito em relação a isso. Quantas pessoas não brigaram com seus parentes aí no final do ano? Natal foi tenso, né? O clima pesado, enfim, acho que para muita gente. Todo mundo acho que passou por isso esse final de ano aí, tanto de um lado quanto de outro, né? É verdade. De fato, eu concordo com o que o Sérgio falou, eu concordo com o que a Giovana colocou, mas o que eu queria acrescentar no que o Sérgio falou de fato, sempre existiu na história, assim, as fake news. Inclusive, ela foi percorrendo um caminho conforme foi se desenvolvendo a tecnologia, porque quando eu comecei a utilizar computador e internet, começaram a circular grupos de e-mails, né? Então, seu e-mail estava copiado numa lista e você recebia informações naquela lista, não sabia nem como foi parar meu e-mail lá, enfim. E conforme foi se aprimorando as ferramentas de comunicação através das redes sociais ou dos aplicativos de mensagens, a velocidade com que a informação chega é muito grande, muito grande. Nós ainda não conseguimos, quando eu digo a sociedade de uma maneira geral, não conseguiu desenvolver ferramentas para combater a informação falsa que se propaga devido à sua velocidade, porque o impacto é muito grande, porque uma notícia falsa que é produzida em 10 minutos ela alcança milhares de pessoas, assim, e aí até você conseguir produzir uma resposta... Alcance é um negócio violento. E até você conseguir produzir uma resposta adequada, baseada num conteúdo verdadeiro, já se propagou essa notícia, já tem reflexos dela por aí, então... Esse é um dos desafios que nós temos, assim, pensando até em tecnologia também. É interessante você falar sobre isso, porque eu estava dando uma pesquisada aqui, né? E realmente não é de hoje, né? Concordo com a fala de todos vocês. Não é de hoje que as fake news começaram, né? Acho que tem um caso bem famoso, né, do século passado, que foi quando o Orson Welles fez aquela leitura de Guerra dos Mundos e as pessoas acharam que realmente o mundo estava sendo invadido quando ligaram o rádio, né? E de lá para cá, as fake news elas vão se adaptando às mídias que a gente tem, né? E aí agora com a popularização da internet isso acaba sendo inevitável, né? Teve, acho que inicialmente um caso que chama muita atenção foi aquele de 2014 em que uma mulher foi linchada, né, no Guarujá, porque acharam que ela era suspeita, né, de magia negra e de sequestro de crianças, e é um negócio assim, surreal, mas que move as pessoas, né? Então, imagina o impacto que isso pode ter politicamente também para o nosso futuro mesmo, né? Tem um artigo do El País que ele fala um pouco sobre isso, e atualmente, né, estima-se que 50% da população mundial não tem acesso à internet. Então, vamos imaginar que daqui, né, 2 décadas, esses 50%, sei lá, 25% das pessoas tenham acesso. Como essas pessoas vão lidar com essa enxurrada de internet, de informações na internet, e como elas também vão servir, querendo ou não, como canal para propagar, né, notícias falsas e infundadas. Então, é meio preocupante. Ao mesmo tempo, a gente tem algumas agências, né, aqui no Brasil, ao redor do mundo, que tem se empenhado cada vez mais em tentar combater de alguma forma, né, essas notícias falsas, mesmo apesar da velocidade incrível que elas têm. E é uma saída, né, mas acho que até, por exemplo, essa nova política do WhatsApp, né, de reduzir a quantidade de mensagens que você pode mandar pela linha de transmissão, né? Então a gente vai tentando se adaptar a essas estratégias, montar essas estratégias para tentar barrar essas notícias falsas, né? De alguma forma e da melhor maneira possível.
mas ao mesmo tempo, em contrapartida, cada vez mais a gente vai recebendo notícias, né, falsas mais elaboradas, né, por mais incrível e bizarro que isso possa parecer. Né? Depois vocês podem pesquisar um pouquinho sobre deepfakes que tem surgido aí e que provavelmente vão gerar um pouco de dor de cabeça nos próximos anos, e tem a ver um pouquinho sobre tecnologia também. Mas enfim, é um assunto complicado e que provavelmente a gente ainda vai ver muito, né, nas próximas eleições e em próximos acontecimentos aí ao redor do mundo. Então, mas uma coisa que eu queria acrescentar, que enquanto o Nakamura foi falando, eu fui pensando e fui lembrando de uma dificuldade que eu tive durante esse período, que era conversar com as pessoas de igual para igual, assim, no sentido de que como que eu vou conversar com uma tia minha que nunca entrou numa universidade, não sabe o que é, não sabe onde buscar informação, como eu vou convencer ela de que a informação que eu tenho é melhor do que a dela? Então isso era uma coisa que, nossa, foi muito difícil para mim, e eu acho que até tem a ver um pouco com o nosso objetivo aqui, né, do Situi-se, porque de que maneira pegar aquele conhecimento que a gente tem e absorveu dentro da academia e trazer para fora dela e alcançar as pessoas, né? Então Não, eu acho que... com certeza. É um desafio. Exatamente, eu acho que isso é uma coisa muito importante de tudo que aconteceu assim também e que está totalmente ligado a essa questão da fake news, né? Sim, e uma coisa que eu queria puxar, aproveitando a fala de vocês, é essa disseminação de informações, né, notícias infundadas e falsas, muitas vezes, também passa um pouco pela impessoalidade que a internet pode trazer, né? Vocês pensam, as pessoas ficam mais corajosas na internet. É mais fácil de você comentar, de você falar, e é mais fácil de você compartilhar uma informação, uma notícia, qualquer que seja, enfim, sem se preocupar com a responsabilidade sobre isso. Não só sobre notícias, isso se mostra, mas sobre acontecimentos, né, o posicionamento das pessoas em relação a acontecimentos que chocam a gente. Isso também mostra o poder da impessoalidade que a internet traz, né, e que está vinculado com a disseminação de fake news, informações e difamações. Não sei se vocês acompanharam, né, o acontecimento muito triste do falecimento do neto do Lula. Nossa, eu pensei nisso exatamente agora. E as pessoas, assim, agredindo, né, Sim. falando um monte de besteira, sem respeitar a pessoa do Lula como avô, né, independentemente do seu direcionamento político. Então, a impessoalidade hoje ela traz isso. As pessoas ganham uma coragem para fazer coisas absurdas, como difamar, como atacar um avô que perdeu o neto, né, ou também para disseminar informações infundadas sem se preocupar com a responsabilidade disso. Acho que é uma das características que a informação através da internet carrega. Exato. Eu acho que isso vem um pouco, não sei, acho que da noção que a gente ainda não possui de que a internet, ela não é um mundo separado, né, do mundo real, por assim dizer, do mundo físico, mas ela tem sim a capacidade de influenciar e de causar coisas boas e coisas ruins no nosso dia a dia, né? Então acho que talvez essa percepção de que existe o mundo real e o mundo virtual e que talvez os dois não se conversem, ela alimente essa ideia das pessoas de que na internet elas podem falar o que elas quiserem, elas podem repassar qualquer tipo de informação e podem, né, disseminar ódio pela internet, porque pela internet não tem problema. O problema seria na vida real, mas elas não percebem que isso tudo está junto e que o ódio que elas propagam ali, ele vai ter efeitos diretos ou indiretos na vida das pessoas no mundo físico, né, de fato. Então acho que essa desassociação é talvez uma das coisas que vai precisar desaparecer para a gente conseguir ter um relacionamento mais saudável com a internet. Sim, talvez seja um processo de transição, né, desse trato da informação na internet. Mas Exato. Eu sinto que se não for direcionado da forma correta, ou pelo menos tratado com senso crítico, isso pode descambar para
para conclusões drásticas no mundo real, que, como você disse mesmo, a internet não está fora dele, né? Então... E para contribuir com a fala da Nakamura, que eu achei interessante, a internet até pouco tempo atrás era uma terra sem lei, né? Inclusive não havia nenhuma legislação para tratar sobre crimes cibernéticos, divulgação de fotos íntimas, violação de direitos humanos, esse tipo de coisa. Isso é tudo muito recente, está sendo trabalhado, ainda está sendo trabalhado, construído, né? Então eu acredito no que o Luiz falou, que a gente está numa fase de transição. Só que durante essa fase alguma coisa precisa ser feita para pelo menos minimizar esses problemas que têm acontecido. Sim, com certeza. Pessoal, esse tema ele é extenso, né? Então, como a gente dividiu hoje, né, a apresentação do Situe-se para emendar já nesse tema de falta de informação, falta de qualidade nas informações da internet, de fake news, difamações e tal, a gente vai finalizando aqui a conversa. Ninguém melhor para finalizar do que o Thiagão, né, que é responsável pela hashtag de tecnologia e tal. Também estuda educação, um cara que super engajado nesse campo. Mas enfim, é isso que a gente conversou, dá muito pano para manga, como eu falei, e a gente pode conversar em outros, fazer um podcast especial, uma roda de conversa só sobre isso, a gente aprofundar mais, mas assim, no formato do nosso tempo a gente já está ultrapassando um pouco, e vamos encaminhar para a próxima fase então do podcast, que é o nosso Pinga Fogo. Vocês estão preparados para o Pinga Fogo? Essa voz do Pinga Fogo. Eu tô tenso aqui. Tá tensa. Nakamura tá... Sua lista também não é fácil não, viu, cara? Você fica tranquilo que sua hora vai ficar. Deixa eu ver aqui. Isso, pera que aí. absurdo. Vocês estão preparados, então? Preparado é uma palavra muito forte, né? Exato. Então, beleza. Eu vou começar com ninguém mais, ninguém menos do que Matheus Nakamura. Olha, Olha assim, ó. nossa, Justo. não. Cara, fica tranquilo, são personalidades. Eu fui muito bondoso, né, nessa minha escolha, porque eu escolhi pessoas só da área do cinema. Olha como eu sou uma pessoa Olha legal. que maravilha. Assim, nossa, muito. E eu sei, a dinâmica é a seguinte: eu vou falar o nome e você fala uma palavra em retorno. Ok? Vamos lá. Ready? Vamos lá, então. Quentin Tarantino. Um gênio. Spike Lee. Outro gênio. Criativo esse menino. Tenho Muito domínio bom. de vocabulário aí, desculpa. Tudo bem, não tem problema. Hatch McDaniel. Olha, difícil. Difícil. Difícil é ótimo. Não, tudo bem. Wagner Moura. Wagner Moura, cara, talento. Boa. Muito talentoso mesmo. E por fim, o polêmico. Todos os da lista, o final da lista é sempre polêmico, tá, gente? Kevin Spacey. Entristecedor. Muito bom. Perfeito. Legal. Próximo, Giovana. Próxima. Posso começar, Giovana? Pode, acho que pode. Beleza. Vamos lá. Chico Mendes. Ai, forte. Forte. Dorothy Stang. Ai, meu Deus. Corajosa. Perfeito. Marina Silva. Fada sensata, não? Ricardo Salles. Meu Deus. Um problema muito grave. Perfeito. Realmente, acho que esse todo mundo cara, entra em acordo aqui. Eu acho que, na verdade, a melhor é preocupante. 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 Muito preocupante. Muito. Beleza. Sérgio. Pode dizer. Tá preparado aí, Sérgio? Eu tava me preparando nesse minuto. A lista do Sérgio eu diria que é profunda em alguns pontos e muito rasa no final. Tem uma pessoa muito rasa no final. Mas vamos lá. Karl Marx. Revolucionário. Luiz Felipe Pondé. Babaca, né? O cara vem rasgando. Não sei se eu posso usar esse linguajar, mas é que... Tá liberado. Aqui eu não acho tem... que tá liberado o horário. Sinceridade, eu acho sempre. que o Pondé tem um discurso muito raso. Ele, tipo,
ele não se baseia em nada factual, ele cria teorias da cabeça dele, se acha um gênio e fica falando. E assim, não tem base nenhuma as informações que ele fala. Então acho Não, ele perfeito. bem babaca, talvez aproveitador, sei lá. Ai. Entendi. Não, sinceridade é tudo no Pinga Fogo. Acho que é o que a gente precisa. Beleza. Próximo, Mário Sérgio Cortella. Eu acho raso Raso também? também. Eu acho que ele deve ser um bom professor e tem um discurso que atinge muitas pessoas, mas não é um cara que um estudante de filosofia vai ter como base e vai estudar, assim. Ah, sim, nesse sentido, né? De não ter, É, não complexificar, né, as coisas. sim, Não, tudo bem. Hegel. complicado. É, esse com certeza é a melhor palavra para o Hegel. Para mim, é muito complicado. Mas enfim, um dia, quem sabe, eu consiga ler. Sérgio, está preparado para o último indivíduo da sua lista? Tô, Porque ele é muito pesado. Posso falar? diga. Olavo de Carvalho. Eu vou dizer uma palavra, mas eu vou ter que explicar depois. Manda. Que seria. Eu relacionaria ele com Henri Cristo. Henri Cristo? Por quê? Isso. Eu acho que. Outro dia eu vi uma frase, acho que define bem ele, porque a frase dizia que ele é tão importante para a filosofia quanto Henri Cristo para o cristianismo, assim, porque o cara. Ele tem ele se acha extremamente importante, ele tem milhões de seguidores, mas assim, ele não tem formação em filosofia nenhuma, ele diz coisas só relacionadas a xingamentos, e xingamentos assim nada a ver, e é tido como um filósofo. E na verdade, eu imagino que isso acontece porque na nossa vida a filosofia não está tão presente, né? A gente não tem tanta informação sobre o tema, e aí um cara desse acaba sendo considerado filósofo e isso é considerado normal, assim. Mas eu também penso em outro exemplo para a gente entender, que é como pegar... todo mundo tem conhecimento sobre futebol, então o futebol está no nosso meio, por mais que você não goste, você vê no jornal algo relacionado a futebol. E aí se eu falo assim que o Zé aqui da esquina é melhor que o Messi, todo mundo vai me achar um completo louco. Porque o mínimo de conhecimento de futebol que cada um tem faz as pessoas enxergarem que o Zé da esquina não tem o mesmo talento para o futebol como o Messi tem. Só que como a gente não tem esse conhecimento por filosofia e ela não está no nosso convívio, assim, não faz parte do nosso cotidiano, as pessoas não têm noção que o Olavo de Carvalho é um Zé da esquina, assim, é um qualquer falando e acabam elegendo ele como um guru, né? É verdade. E acho que a gente pode até trazer, né, o nosso tema, porque ele é fruto também, né, da falta de informação na internet, como isso pode se propagar. Ele cresceu em cima disso, na verdade, né? Acho que o maior meio de disseminação dele acho que é o YouTube, né? Então ele Sim. fazia vídeos e aí que ele se tornou famoso. Mas, assim, desculpa ser um pouco academicista e tudo mais, mas ele diz que não é necessário fazer faculdade, que ele é autodidata e aprende tudo sozinho e tudo mais. Eu Entendi. concordo em certas partes que cada um pode se desenvolver por conta e tal. Só que para ele ser a importância que ele tem para um governo hoje, ele teria que ter mais base sim na academia e ter estudado um pouco mais do que simplesmente ficar dando a opinião dele. Boa, beleza, Sérgio. Sua lista era bem complexa. Porque eu vou também parecer um ranzinza. Eu critiquei todo mundo que você falou. A próxima vez a gente combina. E aí eu te dou uns nomes mais que eu gosto e tal, pra eu não parecer tão ranzinza no programa. Mas... O cara já tentando fazer conluio. Não, conluio não pode, velho. Não pode ser combinado, não. Tem que ser no improviso mesmo, que é aí que tem graça. E sua análise foi perfeita, o Sérgio. Gostei muito, cara. Foi uma aula. Nossa, sim, arrasou muito. Cara, Sérgio sensacional. Destruiu. Sérgio, notório saber, né, gente? Cara, é muito bom.
Eu só queria fazer não, uma mas beleza. reiteração Diga, aqui, diga. desculpa. Spike Lee, eu considero um gênio ainda, mas talvez a palavra melhor seria ativista. Esse cara Ativista. Muito perfeito. Muito bom. Ganhou o Oscar, né? ganhou finalmente. Enfim. Mas ele não gostou muito do Green Book ter ganhado como melhor filme, né? Esse é um assunto complicado que poderia ter um podcast só pra ele. Eu acho interessante. O cinema hoje, né, tem uma... Assim, tem ganhado uma característica crítica forte, né? Em Hollywood, né? Tô falando de Hollywood, né? Enfim. Sim, sim. Não, beleza, pessoal. Agora o Thiagão falou que não tem que ter conluio. Vocês vão ver a lista dele, né? A lista do Thiagão é um negócio pesado. Porque assim, eu fiz por temas, né? Eu coloquei cinema pro Nakamura, Giovanna, eu coloquei pessoas vinculadas à luta ambiental. O Sérgio, eu coloquei filósofos e não filósofos, como Olavo de Carvalho. E pro Thiagão eu misturei. Eu coloquei assim, pessoas da educação, da tecnologia e da política. Gente. E até da física. Tá no modo hard isso aí. Modo hard. Eu deixei por último, né, Thiagão, pra você. Tá pronto? Vamos lá. Eu não tô pronto, mas vamos lá. Bora. Paulo Freire. Gênio. Boa. Steve Jobs. Não gosto dele, não sei o que eu falo. É pesado que eu ia falar. Mau caráter, talvez. Nossa, pesado. Eu preciso explicar. Eu posso explicar agora já? Pode, manda. O que eu acho de mau caráter no Steve Jobs é a lógica comercial que ele implementou na questão da Apple, né? A forma como ele desenvolveu a lógica comercial da empresa dele. Isso eu acho de um mau caratismo, não a pessoa Steve Jobs. Tá? É nesse sentido. Entendi. Beleza, Renato Janine Ribeiro. Um cara muito bom, assim. Sei lá. Importante. Albert Einstein. Eu vou repetir. O Albert Einstein, genial. Pra não ficar genial. Genial. Por fim, Thiagão, Luiz Inácio Lula da Silva. Complexo. Eu preciso explicar também. Realmente, é um personagem muito complexo. Porque, na minha opinião, dos presidentes que eu pude acompanhar, ele foi o melhor. A partir do momento que eu pude voltar, que eu pude acompanhar presidentes, para mim ele foi o melhor que teve. Porém, eu acho que ele passou do ponto em alguns momentos, então se torna um ser complexo, assim, que é muito difícil de definir. Por isso esse termo complexo. Sim, uma personalidade, assim, dando pitaco aí na sua fala, mas que não pode ser analisada de forma rasa, né? Não dá. Caberia um podcast só pra falar dele também. Facilmente. Caberia. Já fica aí, já elencamos vários temas daqui novos, mas enfim. Pessoal, então beleza, vamos encerrando aqui, vamos encerrar o nosso podcast, o Pinga Fogo, a última parte. Se vocês gostaram, é o nosso primeiro podcast, se vocês discordam da gente em algum ponto, se vocês, enfim, concordam, se vocês querem sugerir alguma coisa pra gente, por favor, né, falem nos comentários, usem nossas páginas para poder fazer isso. Enfim, também sigam nossas páginas, né, no Instagram, @situis, como eu falei, com underlinezinho entre o Situi e o C. No Instagram, no Facebook, Situi-se. Vocês conseguem encontrar na barra de pesquisas. Vamos colocar também, né, os links aí enfim, na descrição. Mas Twitter também, Situi-se, @Situi-se, vocês encontram de forma fácil. E é isso aí, pessoal. Comentem, ajudem a gente a construir, né, da melhor forma possível o nosso podcast, para que a gente possa dar prosseguimento e, enfim, discutir sobre vários e vários temas. Beleza, pessoal? É isso aí. Então dá um tchauzinho aí, pessoal, para os ouvintes. Tchau, pessoal. galera. Valeu. Valeu galera. todo mundo. Valeu. Vocês querem fazer alguma fala final ou a gente já pode encerrar aqui mesmo? Acho que podemos ir. Acho que podemos encerrar. Beleza, então. Não vão cansar da gente também. Exatamente.
Tá bom, pessoal. Valeu então. Até a próxima. Até o próximo Situicast. Valeu. Até mais. Até. Valeu, tchau. Fala, pessoal. Aqui é o Luiz de novo. Eu queria fazer nesses segundinhos finais um pedido de compreensão em relação ao nosso primeiro podcast, no sentido das falhas, né, das possíveis falhas técnicas aí que vocês tenham percebido, como cachorro no fundo da fala de alguém, microfone chiando e tal. A gente está começando, é o nosso primeiro podcast, então essas falhas elas vão acontecer, mas para que a gente melhore para os próximos, tá? Então, um pedido de compreensão e reforço, né? A gente constrói podcast também através da visão das pessoas que escutam a gente. Então, qualquer tipo de crítica construtiva, de apontamento que vocês fizerem, pra gente vai ser melhor, pra gente poder melhorar pros próximos. Beleza? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!